alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre a componente curricular Transformação do Solo. Eu sou a professora Sumaia Mesquita e estarei conduzindo a aula de vocês hoje. Então, essa componente curricular, ela está dentro da unidade curricular O Indivíduo e o Ambiente, da cultura do solo, do campo à cidade. Então, hoje nós vamos falar sobre a constituição do solo. Esse será o tema da nossa aula. Vamos nessa? Bom, o nosso eixo de formação aí, nossa habilidade do itinerário formativo será selecionar e sistematizar com base em estudos, pesquisas, em fontes confiáveis, informações sobre dinâmicas dos fenômenos da natureza e de processos tecnológicos, identificando os diversos pontos de vista e posicionamento mediante argumentação, com o cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias. Então, a habilidade do currículo paulista que nós temos aí é analisar os ciclos biogeoquímicos e interpretar os fenômenos, os efeitos de fenômenos naturais e da interferência humana sobre esses ciclos para promover ações individuais ou coletivas que minimizem consequências nocivas à vida. Então, como objetivo dessa aula, nós faremos a retomada sobre os tipos de solo, depois investigaremos e analisaremos a formação do solo e vamos explorar um pouco da química dos solos, afinal, esse componente também tem a ver com química. Bom, e para começarmos a nossa aula, nós vamos pegar, vocês vão pegar o diário de bordo de vocês para fazer as anotações referente à nossa aula, as informações que vão ser passadas aqui, as palavras diferentes que nós vamos aprender hoje, então, para que vocês possam futuramente produzir também um glossário a respeito dessas palavras que vão entrar em sintonia com outras disciplinas também dessa unidade curricular. Vamos lá? Bom, então retomando, nós temos aí a constituição do solo. Vocês estudaram na aula passada os diferentes tipos de solo. Então nós temos três diferentes tipos de solos, três classificações: o arenoso, o argiloso e o humoso. Tá? O que foi colocado é que o arenoso, a gente tem aí uma diferença clássica, a gente percebe a consistência dele, como areia. O argiloso, ele é mais liguento e o humoso, ele é mais escuro também, porque tem mais matéria orgânica. E para hoje, para vocês pensarem aí como como pergunta norteadora, é como será a composição do solo. Quando a gente fala de composição, a gente tem que pensar em quê? O que contém dentro desse solo. Então, vamos pensar o que será que contém, e aí nossa componente curricular tem a ver com química. Então, quimicamente, o que tem no solo? E onde está essa química? Como que ela está disposta aí? Então, essa é a nossa ideia. E, para isso, vamos começar com um vídeo sobre composição dos solos. Vamos lá? Você sabe do que os solos são formados? Os solos são constituídos de 4 componentes principais: partículas minerais, materiais orgânicos, água e ar. Ao longo do tempo, as rochas são transformadas em frações cada vez menores pela ação do intemperismo, processo responsável por alterar física e quimicamente as rochas e seus minerais. Neste processo, os fragmentos mais resistentes mantêm por mais tempo a sua composição original. Estes são denominados minerais primários, que geralmente concentram-se nas frações mais grossas do solo, como cascalho e areia. Aqueles que sofrem alterações químicas, mudando a sua composição, são chamados minerais secundários, que em grande parte formam as argilas, a fração mineral de menor dimensão nos solos. Suas partículas individuais são tão pequenas que só é possível identificá-las utilizando supermicroscópios. A fase sólida do solo é composta também pela matéria orgânica, proveniente da adição de restos de origem vegetal
ou animal. A matéria orgânica do solo pode ser encontrada em diferentes tamanhos em função do seu estado de degradação, no qual o humus é a fração mais estável e que apresenta grande importância na troca de nutrientes com as plantas, juntamente com as argilas. Conforme os solos evoluem, as partículas sólidas tendem a se organizar em agregados, que são esses arranjos de diferentes formatos e que constituem a estrutura do solo. Entre os agregados, e mesmo no seu interior, existem pequenos espaços chamados poros. Esses espaços vazios são ocupados por gases e pela água. As proporções dessas duas fases podem ter grandes variações ao longo do tempo. Quando todos os poros estão preenchidos com água, dizemos que os solos estão saturados. Quando só os poros menores estão ocupados com água, dizemos que o solo está úmido. O solo está seco quando a água restante está retida tão fortemente na superfície dos agregados que as plantas não conseguem extraí-las. O volume de ar do solo varia de acordo com o volume de água. A quantidade de ar disponível pode influenciar na saúde das plantas. A redução ou ausência de oxigênio, por exemplo, podem sufocar as plantas, condição denominada de anoxia. O mais adequado é que ar e água ocupem volumes semelhantes dos poros. E você sabia que a proporção destes elementos podem variar de um lugar para o outro? Mas isso deixaremos para um próximo vídeo. E aí, gostou do vídeo? Deixe seu comentário ou faça uma sugestão e até mais! E aí, vocês viram quantas coisas a gente tem no solo, né? Quantas diferenças aí? Então, a dica é, assistam esse vídeo com mais calma, né? Num momento mais propício, porque vocês viram que tem diversas informações que vão ser importantes, tanto nessa componente curricular que tem a ver com química, como também na componente curricular que vocês vão ter de biologia e de geografia. Tá? Então, as rochas são agregados de minerais cristalizados. Então, a gente tem minerais ali que vão se juntando e eles acabam formando conjuntos de estruturas químicas, e essas estruturas que são chamadas pela geologia de poliméricas, elas acabam dando formas, que são aquelas formas prismáticas que ele passou no vídeo, laminar, e aí vai, dependendo da conformação e dos átomos envolvidos. Então tá aí a química, né? Nós temos aí a tabela periódica representando também justamente a questão química. Então, nós temos aí na nossa crosta terrestre os elementos mais comuns, que são o silício, tá? Então, só para lembrar, o silício vocês vão encontrar aí, ele está na tabela periódica no grupo 14, tá? Embaixo do carbono, e nós temos o oxigênio que está no grupo 16 da tabela periódica. Esses átomos, eles se juntam e formam um aglomerado, uma estrutura, né? Nesse caso o silicato, como vocês estão vendo a estrutura química aí, que tem um formato tetraédrico e tem carga, né? Porque aí vai se tornar um ânion com carga 4-, tá? Então, nós temos aí, às vezes, ao invés do silício, a gente pode ter também na composição alumínio, ou alumínio associado também ao silício. E aí a gente tem aí estruturas, né, mais complexas ou menos complexas. Nós também podemos ter elementos livres dentro dessa rocha, né? Então, esses elementos livres que eu estou dizendo, por exemplo, é o ouro, quando a gente pode encontrar na forma livre que ele ocorre, entre outros metais também. Então, você pode ver que as rochas, elas são esses agregados de diferentes substâncias, ou N substâncias, como a professora falou anteriormente em aulas passadas. Bom, a gente tem aí uma outra conformação, como vocês podem ver. Então, a gente tem aí esse formato tetraédrico mostrando e a estrutura, quando ela é mais complexa e maior, gerando a figurinha que vocês estão vendo aí do mineral que a gente tem. Então, olha só que bonito que eles ficam nessa conformação lisa, né, que são as pedras que a gente muitas vezes usa. As rochas, elas já são mais diversificadas. Então, existem algumas rochas que você vai ver diversos minerais, porque são pontos diferenciados dentro delas. Bom,
O solo é formado como? Como é que a gente chega nesse material que já está mais fino ali? Então, ela é formada através de um processo chamado de intemperismo. O intemperismo, ele pode ser físico, químico e pode ser biológico também, tá? Em grau de importância, o físico, se a gente for falar de fenômeno físico, é aquele que não altera quimicamente a substância, mas quebra. Então, eu tenho aqueles aglomerados que começam a ser rachados, fissurados, né? Então, você tem fissuras numa rocha que a gente chama de rocha-mãe. Ela fica fragmentada e essa fragmentação permite com que, por exemplo, outros processos como a água e o ar façam processos tanto erosivos, que são os deslocamentos, como aí também a gente tem a ação da própria substância e do ar, fazendo as modificações químicas. Então, a gente tem alteração em algumas composições. Nós podemos ter também dentro disso a parte orgânica. Então, quando você tem a decomposição, né, de matéria orgânica que possa vir sobre essa rocha, você também tem a ação aí desse intemperismo, nesse caso agora biológico. Das rochas ao solo, que é o componente de geografia, vocês vão ver as substâncias, vocês vão ver que vai ser falado sobre o intemperismo e a gente, como falou anteriormente, os micro-organismos são diversificados, a gente tem os seres decompositores, né, que vai ser estudado na parte de biologia. E, então, o solo ele é bem complexo por conta dessas N substâncias formadas. Bom, a ideia com toda essa nossa conversa que nós fizemos aqui é justamente a produção de um glossário. E para produzir esse glossário, a minha dica para vocês é qual? É ver dentro tanto do vídeo que foi passado, quanto dessa aula, em alguns contextos do que está escrito, referenciar o que é essas palavras, né? Porque vão ser utilizadas nessas disciplinas com mais frequência. Então, quando elas forem citadas, é importante que a gente entenda esse contexto. Então, vamos lá, algumas palavras que vão ser importantes no glossário de vocês. Então, a primeira é intemperismo físico. O que é o intemperismo físico? Então, é essa quebra da rocha-mãe, essa fissura em pedaços menores. Isso pode acontecer também por questões de dilatação e contração da própria rocha, causadas pelo clima, né, quente ou frio. Bom, nós temos também o intemperismo químico. O intemperismo químico é quando a gente tem as ações de água, por exemplo, né, da chuva, nós podemos ter o ar também nessa reação e também a parte do biológico, quando a gente tem material degradado, onde você tem modificação dentro desses minerais. E aí você pode ter a formação de novos minerais, você pode ter dissolução de minerais, e por aí vai. Então, nós temos aí processos diversos que a gente vai estudar no decorrer tanto dessa unidade curricular, como ela pode ser aprofundada nas demais unidades curriculares. Outra coisa importante é justamente a solubilidade. Então, quando a gente fala de sais minerais, a solubilidade, ela é importante. Uma rocha, ela se a gente for estudar quimicamente, um mineral formado por um cátion e um ânion. E por que ela não se dissolve quando chove? Então, ela não se dissolve justamente por conta da solubilidade. Então, a solubilidade é um critério importante para as rochas. Se a gente tem ali substâncias que são caracterizadas como substâncias iônicas, por que elas não se dissolvem como o sal que a gente observa? Então, essa daí tem a ver com o processo de solubilidade, que é estudado também no componente de química, quando vocês estudam os chamados equilíbrios heterogêneos, né? Para quando, dentro do componente do equilíbrio dessas substâncias que se dissolvem ou não se dissolvem, qual é o ponto limiar para essa dissolução. Os macronutrientes já é mais levado para a parte biológica, né? Que vai contribuir
para as plantas, então são substâncias que precisam ser utilizadas em maior quantidade, nesse caso, para a nutrição das plantas, e os micronutrientes, que são também minerais que são importantes para o crescimento das plantas, mas em quantidades menores. Nós temos ainda também, mas não menos importante, o processo de precipitação, ou também pode ser falado de cristalização. Então, dentro desse processo do intemperismo químico, nós temos solubilidade, mas podemos ter a cristalização de outros minerais dentro desse processo, tá? E aí isso causa a questão da precipitação. Quando você fala na precipitação em ciclo da água, por exemplo, dentro dos ciclos biogeoquímicos, nós temos a precipitação da água na forma de chuva, né? Em algumas regiões dos hemisférios, nós podemos ter a precipitação na forma de neve. Bom, e aí a nossa contextualização aqui para vocês, que é a seguinte. O que nós vimos, então, na aula de hoje? Nós retomamos os tipos de solo, né, apresentados para vocês em aulas anteriores. Observamos essa formação do solo, então, essa conjunção que a gente tem das estruturas químicas, né, as substâncias químicas que vão fornecendo ligações e se organizando espacialmente a fim de formar esses sistemas mais complexos, onde nós temos a formação da rocha em si, que são maiores, tá? E vimos os elementos principais e nós começamos o nosso glossário, que aí tem muito mais partes para a gente discutir. O que vem por aí para nós estudarmos, né, de uma forma mais aprofundada? Então, na nossa próxima aula, a gente vai se aprofundar nas diferentes características desse solo. Então, quando a gente falou dos solos arenosos e dos solos humosos e dos solos argilosos, a gente viu ali a questão de alguns tipos. O que a gente viu também no vídeo foi justamente a parte da composição deles. Então, a gente tem minerais, que foi o que a gente estudou e como esses minerais são formados. Nós vimos também que o solo ele vai ter uma parte de água e uma parte de ar, que é importante para a respiração das plantas na parte das raízes, e a parte de matéria orgânica, que é onde a gente precisa ter no solo ali a parte biológica ali fazendo essa relação. E aí a gente tem toda esse conjunto aí de fatores que se dão, né, na importância da formação do solo, principalmente. Então, a gente viu também minerais, né, ou a formação desses minerais que são a parte menor da rocha. E mais para frente a gente vai ver outros tipos, a gente vai estudar um pouquinho mais. Inclusive tem uma classificação que vem por aí para vocês estudarem sobre os diferentes tipos de solo. Bom, e pensando nisso, a gente quer saber o que você achou dessa aula. Então, aponte aí o seu celular para o QR Code que está aparecendo e faça a sua avaliação dessa aula. E eu fico por aqui, agradeço a vocês aí a presença, a contribuição e até a nossa próxima aula.